Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo. E hoje, falando sobre cura e libertação, do livro José Carlos de Luca. Nós espíritas falamos muito sobre reforma íntima, sobre evolução espiritual, sobre mudarmos a nossa forma de ser. Mas nós só vamos conseguir a tão famosa falar da reforma íntima quando nós conseguirmos nos curar de todas as mazelas e cicatrizes que trazemos das encarnações anteriores. Só vamos conseguir a reforma íntima quando conseguirmos nos libertar de todos os vícios que nós trazemos ainda das vidas passadas. São esses vícios: orgulho, vaidade. E como nós vamos conseguir a cura e a libertação? Só vamos conseguir a cura e a libertação quando nós entendermos o que é o amor e o perdão. O que esse autor ele nos traz? Quando eu comecei a ler o livro que me foi dado de presente para que eu pudesse fazer o trabalho, eu não tinha ideia nenhuma. E eu comecei a ler o livro e eu falei, poxa, é um livro de autoajuda. Sim, é um livro de autoajuda, mas com as palavras do Cristo, com palavras do nosso Chico Xavier e de outros espíritos, de outras encarnações, de pessoas que vieram trazer a paz. Então, através de todas as dificuldades que todos nós temos ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa encarnação, ele nos traz o consolo através das palavras do Cristo. E aí eu venho colocar para vocês o que é o mais difícil para nós. Eu conheço do meu pai. Quem é que aqui tem hipertensão, tem problema de açúcar? Quem é que tem aqui? Pode levantar a mão? Alguém? Você, eu sei que tem. O que é o mais fácil do tratamento? Tomar o remédio. Né? Quando a gente tem um problema, é sempre mais fácil quando alguém nos diz o que fazer, ou o que eu preciso fazer. O que é o mais difícil para a gente controlar o açúcar e a hipertensão? É quando depende de nós, é a dieta. Para quem tem um problema de açúcar, ele começa a dizer que ele não consegue ficar sem o pãozinho. Eu não sou ninguém sem o meu pão da tarde, ou sem o meu café da manhã com pão. Não consigo começar o dia sem um pão. Quem é hipertenso dificilmente consegue comer uma comida sem sal ou fazer a dieta da gordura. Por quê? Porque depende de cada um de nós. E é isso que eu venho tentar trazer para vocês, trazer uma reflexão para cada um de vocês, que a gente possa refletir sobre todas as nossas escolhas. Ao longo de nossa vida, nós vamos lidar com decepções, com dificuldades, com dores, e aí nós temos alguns caminhos, que são as nossas escolhas. E são essas escolhas que vão nos preparar o futuro para todos nós. É dando que se recebe. Esperamos receber sem dar, sacar sem depositar, colher sem plantar, saúde sem cuidado, amor sem dedicação, progresso sem esforço, proteção espiritual sem auto-espiritualização. Podemos fazer uma reflexão? Para mim, caiu como uma carapuça. Nós sempre esperamos dos outros, sempre rogamos a Deus que nos livre das dificuldades, das dores. Mas o que nós fazemos por Ele? O que nós fazemos pelo próximo? Falamos muito de que o planeta está em transição. E eu estou fazendo a minha transição? Porque o planeta não vai mudar se eu não mudar. Porque somos nós que fazemos com que o planeta seja o que ele seja hoje. E cabe a nós, se nós queremos que ele realmente mude, que cada um de nós possamos mudar as nossas atitudes
a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver os problemas. A estrada da sua felicidade não parte das pessoas e das coisas para ti, parte de ti em direção aos outros. Nós achamos que só somos felizes quando temos alguém ou aquela pessoa que amamos ao nosso lado. Achamos que só somos importantes se eu puder ter aquele carro, se eu puder ter aquela vida que eu acho que eu devo ter para impressionar aos outros. E aí, é verdade? Qual foi o maior exemplo para mim que realmente eu sofri e passei? Acredito que cada um de nós aqui tem um caso desse. O que o Covid nos trouxe como exemplo? Independente da situação financeira que você tem, independente da religião que você tem, não tem jeito. Não é mesmo? Nós tivemos pessoas, o dono do Santander, tivemos artistas e tivemos pessoas comuns. Alguns tiveram que ir a via de melhor no tratamento, outros até o básico faltou. Somos todos iguais. Esse foi a mensagem. E a gente parece que a gente ainda não, a gente esquece. No momento que eu passei, pessoalmente convivi numa sala de espera de UTI, e naquele ambiente você se torna, como é que eu posso dizer, humano. Porque você tem 20 pessoas ali fora esperando notícia de 20 pessoas ali dentro. E a cada dia você vê aquilo mudando. Um sai em lágrimas, o outro sai alegre. E você torce para que o seu desfecho seja o da felicidade. Mas naquele momento, ali você se torna humano. Você reza junto com os 20 pela felicidade de um. E você sofre pela tristeza de um. Então, o Covid ele nos trouxe isso, pelo menos na minha forma de ver. Ele demonstrou mais uma vez para todos nós que somos todos iguais, somos todos vulneráveis e estamos aqui com uma missão, com algo a fazer. As mágoas nos fazem adoecer, daí porque devemos interpretar quem nos ofende como doente. Se respondemos à ofensa, guardamos conosco a lata de lixo que nos foi jogada. O ensinamento do Cristo é uma verdadeira terapia mental. Chico Xavier. Se todos nós fôssemos mansos e pacíficos, como Jesus falou, ninguém aqui precisava ir ao psicólogo. Ninguém aqui precisava fazer terapia. Ninguém aqui precisava ir ao psiquiatra. Porque nós não conseguimos ainda ser mansos e pacíficos. Porque ainda não conseguimos nos libertar do orgulho. Na grande maioria das vezes, quando nos sentimos ofendidos, quando nos sentimos que alguém está nos menosprezando ou nos diminuindo, é o orgulho que está falando mais alto. Se somos ofendidos, a primeira frase que vem é com quem pensa que ele está falando. Quem ele é. O que ele acha que está fazendo. Não é verdade? Dificilmente agimos como falamos a frase: coitado, ele ainda não conhece a lei de Deus. Deixa ele seguir o caminho dele. A mim não me ofendeu. Mas pelo contrário, nos sentimos logo diminuídos. Nos sentimos logo ofendidos. E ainda gostamos de dizer que não leva o desaforo para casa. Que eu rodo a baiana. Comigo é mais embaixo. Não é verdade? São frases que todos nós aqui já usamos. Se alguém aqui nunca usou ou pensou dessa forma, pode levantar o braço. Todos nós vivemos isso. E é por isso que precisamos nos libertar. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais prestarão,
para se lançar fora a ser pisado pelos homens. O que é uma comida sem sal? Rançosa. Eu particularmente reclamo. Eu gosto de comida temperada. E a comida sem sal, se não tiver gosto, o que a gente faz? Joga fora. Nós somos sal da terra. Então nos cabe temperar a terra. Não é verdade? Nós somos o sabor da terra. Ou seja, nós somos o que há de mais importante no planeta. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo, pelo menos, seguir a lei de Deus? Pelo menos parte dela? Eu consigo perdoar? Não, ainda não consigo. Eu consigo amar? Consigo amar a minha esposa e meu filho, mas o vizinho, se botar o lixo na minha porta, tá bom. Eu tenho paciência para com os mais velhos? Eu até tenho com minha avó, com meu avô, mas se você sai de casa já apurrinhado com a mulher, porque ela falou 3 vezes para você não esquecer a compra que você esqueceu no dia anterior. E aí? Mais uma vez, ser mansos e pacíficos. Por que é tão difícil, gente? Porque não há um remédio para a gente tomar. Depende de cada um de nós. E como é difícil mudar. Porque é muito fácil eu falar para ele que ela tem que mudar a forma de viver. Muda a sua forma de agir. Você não vê que você, da forma que você está fazendo, você está brigando toda hora com ele? Não fala mais. Toma um café calado, não fala mais. Deixa ele fazer o que ele acha que é certo. Não é assim que a gente faz. É muito fácil olhar a vida do outro e dizer como o outro tem que agir. Como é muito fácil o outro olhar a nossa vida e dizer como nós devemos agir em relação à situação. E na grande maioria das vezes, se nós nos colocarmos na posição do outro, nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós condenamos a atitude do outro. Muitos querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Verdade, não é? Muitas pessoas vêm aqui buscar o tratamento, a cura, vêm aqui na casa espírita procurar o aconchego, um pouco de paz. Mas quando começa-se a falar, olha, você precisa mudar a sua atitude, você precisa frequentar, você precisa estudar, você precisa entender que você precisou passar por essa dor, você precisa entender que Deus não faz nada para magoar ou ofender a você, que a perda desse ente querido fazia parte da caminhada, da jornada dele. São poucos o que ficam, são poucos o que entendem, porque nós queremos, eu sou chato e repetitivo, porque nós queremos uma fórmula pronta. Se eu estou com dor, eu quero ir no médico, tomar uma bolinha e a dor no meu joelho passa. Eu estou com dor na coluna, eu quero ir no médico, eu tomo lá uma injeção e a dor passa. Mas quando ele fala assim, você tem que passar a caminhar, você precisa fazer exercício, você precisa mudar sua alimentação, você precisa encontrar um hobby. Falaram isso para mim. Você precisa encontrar algo que você goste de fazer, para você desacelerar. Eu até hoje não consegui descobrir o que eu gosto de fazer. Não consegui. Parece fácil, até mexe com jardim, poxa. Até brincou crochê, joga bola, assiste uma coisa, assiste um futebol. E aí? Eu sou botafoguense, o futebol só me deixou mais nervoso esse ano. Então o futebol eu já vi que não é algo que eu possa fazer para me acalmar. Eu não consegui. E olha, gente, tem mais de 1 ano. O terapeuta falou para mim que eu precisava descobrir algo para fazer.
e eu não consigo descobrir o que eu preciso fazer para relaxar. Eu já tentei cozinha, faço a comida para o meu filho, ele faz quentinha, leva, mas já enjoei, porque o cardápio é limitado. Então eu estou na luz. A vida não é boa nem ruim, depende daquilo que desejo dar destaque. Se é o fracasso ou aprendizado, se é a doença ou a saúde, se é a tristeza ou a alegria, se é o sofrimento ou a oportunidade. Aí vem a resiliência. Se eu tenho fé que Deus é um Pai amoroso e misericordioso, eu vou ver a minha doença como uma prova, como um aprendizado. Se eu não tenho fé, eu vou ver a minha doença como sendo uma pessoa perseguida. Por que que o meu vizinho com a família do outro não acontece nada? E eu não faço mal para ninguém. Por que que isso aconteceu comigo? Porque Deus fez isso comigo. Por que eu sofro tanto? Porque tudo que eu faço dá errado. Aí é onde nós precisamos entender a nossa forma de pensar, né? Na grande dificuldade de nossas vidas, e que existem algumas pessoas que passaram pelo extremo, tiveram algumas opções. Se a gente se fecha, vem a doença, porque a dor derruba, né? Ela quer nos jogar no chão. A gente segue, dizer que a dor não vem, não, ela continua, mas a vida nos empurra. Isso é resiliência. Isso é fazer escolhas. Todos nós temos escolhas a fazer, em qualquer situação da vida. Até quando nós tomamos uma fechada no carro, nós podemos seguir o carro que nos fechou, fazer sinal feio e mostrar para ele que eu não sou um otário, ou eu posso deixar ele ir, entender que eu tenho uma família em casa me esperando, que o meu filho, ele estava com pressa. Mas eu também posso achar que, caramba, se eu deixar ele, eu sou um otário, eu tenho que ir atrás, porque ele não pode fazer isso comigo. E aí a gente vê algumas famílias, algumas pessoas que não conseguem retornar para o lar. Como que a gente consegue fazer a escolha certa? Como a gente consegue definir o que é certo? Porque o certo e o errado é íntimo de cada um. Isso vai depender do quanto você já se libertou e está iniciando o processo da cura. Nós fazemos o atendimento médico amanhã, todos nós já sabemos que a doença ela se manifesta no corpo perispiritual inicial e vai para o material. E eu não tenho dúvida, talvez nós não vamos vivenciar isso, mas daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, a cura que todos nós falamos e procuramos no corpo físico, ela vai ser no corpo perispiritual. E nós não vamos mais ficar abalados ou, meu Deus, que mágica é essa? Não. Porque nós já sabemos. Nós já não sabemos que a gastrite nervosa, existe gastrite nervosa ou eu sou nervoso e o meu organismo reage com a gastrite. A minha diabetes é nervosa. Eu não sou médico. Existe a diabetes nervosa ou a pessoa é nervosa, desequilibra o seu corpo e altera a taxa de açúcar. O que é a ansiedade? Você se desequilibra, você tem o que eles chamam de gatilho, e aquilo provoca em você o que é ansiedade, mas o que te dá o gatilho? Será que é você não saber ser manso e pacífico? Não permita se identificar com um problema que o aflige. Você não é a sua doença, não é o seu erro, não é o seu fracasso, não é o rejeitado, não é o traído. Isso nós só conseguimos ouvir no consultório de psicologia. Mas é Jesus.
Não é verdade? Mas eu só consigo entender isso e trazer essa verdade dentro de mim quando eu sento e eu passo para alguém um problema e o cara fala, mas espera aí, a culpa não é sua. Você não é culpado pelo seu relacionamento não dar certo. Não é porque essa pessoa não gostou de você que você não sirva para os outros. Não é porque você fez um trabalho e o seu chefe não gostou que o seu trabalho seja um lixo. Para ele, naquele momento, não serviu. Mas para você, você fez o que tinha de melhor. Isto é entendimento. E quando a gente consegue entender isso, o não do chefe não vai me mostrar que eu sou um zero à esquerda. Não vai me mostrar que eu sou um mau profissional. Eu vou entender que eu fiz o meu melhor. E para aquele problema, aquela talvez não fosse a solução, na opinião dele. Não significa que seja de todos. E se um relacionamento não dá certo, não é porque eu sou feio, não é porque eu sou problemático. Para aquela pessoa, naquele momento, eu não era a pessoa ideal. E será que existe a pessoa ideal? Nós somos indivíduos. Cada um tem uma individualidade. Cada um tem um entendimento da situação. O que une o casal? É o respeito às decisões. É o respeito à individualidade. Na grande maioria das vezes, quando a gente tem a nossa forma de ver, quando a gente acha que o que é errado para mim tem que ser errado para outro também, isso não dá certo. Isso não funciona. Mas quando eu entendo e eu torço para o Botafogo e o outro torce para o Flamengo, e durante o jogo a gente vai ficar meio assim, mas que faz parte perder. Isso é um início de evolução moral, de uma reforma íntima. Vós sois a luz do mundo. Por que estamos aqui? Vocês podem falar se vocês quiserem. Por que estamos aqui? Para mudar o mundo. Somos filhos de Deus. Quando um pai tem uma empresa e ele coloca o seu filho para gerir aquela empresa, o que ele quer? Que o filho dê continuidade ao trabalho, com novas ideias, não é mesmo? Com nova visão, mas que dê continuidade. Jesus já esteve aqui e iniciou o processo. E nós somos alguns bilhões aqui. Estamos conseguindo fazer o que Deus espera de nós? Mas somos muito rápidos em falar que daqui a 30 anos o planeta está mudando. Eu não consegui mudar ainda. Será que meu filho vai mudar? Porque as mudanças são feitas através de exemplo. Quando eu mudo, o meu filho vai ver, caramba, meu pai mudou. E na grande maioria das vezes isso vira um espelho, um reflexo das mudanças das atitudes. E aí você muda, no seu trabalho as pessoas passam a ver, caramba, como a Michelle mudou, como a Ine mudou, entrando aqui nervosa, está mais calma, como o Wanderson mudou, como o Altair mudou. E aí nós vamos conseguir, ser luz, um pontinho de luz, pequenininho em cada momento, em cada situação, em cada sociedade. Então nos cabe uma reflexão. Por que Deus nos colocou aqui? Para quê? Não é para darmos continuidade a tudo aquilo que Jesus nos trouxe? Não se acende uma candeia para colocá-la embaixo do cesto. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a luz. Saiba que é a luz brilhante quem vai tirá-lo do sofrimento. Mais uma vez eu falei,
são as escolhas. Precisamos seguir. O que é a luz? É a fé. Porque quando nós temos fé, nós temos coragem, não é mesmo? De seguir. Nós temos força. E a luz. E a luz está dentro de cada um de nós. Porque se Deus é a luz, e somos isso nós trazemos de nossos pais características físicas, por que não vamos trazer uma centelha divina que seja pequena do nosso Pai maior? Parar de culpar os outros é assumir o poder de resolvermos os nossos próprios problemas. E isso talvez seja a grande libertação. E como é difícil, não é? Para a geração agora, então, mais nova, nós pais somos culpados de tudo. Já fomos assim também, né? Mas eu acho que essa geração mais nova, eu acho que nós tínhamos um pouco mais de independência. Eles são muito rápidos, espertos em pegarem essa parte tecnológica, mas de assumirem as responsabilidades de vida, ainda são muito limitados, são muito vulneráveis. Pois não? É a famosa geração Z, né? Está sendo procurada pela internet, infelizmente, culpabiliza os pais, se vitimiza ao extremo, achando que o mundo está contra, né? O processo é uma forma verdade, passamos por ele, com certeza. Mas essa geração que você colocou, parece buscar a excelência na culpabilização dos pais da sociedade, do outro, do vizinho, mas nunca deve ser como você disse. Os pais não conseguem fazer despertar nos filhos a responsabilidade mínima que seja, exatamente, pelos seus próprios atos. Uma geração que não consegue ouvir não. Não conseguem. E nós pais somos culpados. Porque nós achamos que quando a gente diz não, porque eu passei pela dificuldade no passado, eu quero dar a facilidade. E aí, eu tenho um celular muitas das vezes mais velho do que o do meu filho. Meu filho tem um Apple, né, um 18, 11, 15, não sei a numeração que está. Mas o meu é um Samsung velho que não funciona. Não é verdade? É uma geração em que, se vocês pegarem o Instagram, o Facebook, devem ter centenas de seguidores. Mas não conseguem ir à praia com 5 amigos. Você vão levar o celular. E se você fala assim, nós vamos para um sítio, tem internet? Chega num restaurante, qual é a senha do Wi-Fi? Estou falando algo errado? Algo que não esteja acontecendo? Não se consegue mais sentar à mesa e se conversar. Porque o meu filho, eu falei, você está com o celular por quê? Tu vai fazer alguma cirurgia? Vai receber alguma ligação? Ele senta na mesa com o celular. Como é? Não se consegue. Eles podem esquecer até a carteira dentro de casa. Esquecem o livro quando vão para a escola, mas não esquecem o celular. E se vão a algum lugar e esquecem o carregador, nós temos que se virar nos 30 para pegar o carregador e levar até onde eles estão. Esse é o grande erro. É a nova geração. E aí é onde a gente vê jovens, crianças, eu particularmente nunca ouvi falar, TDAH, depressão infantil, ansiedade infantil. O que esses jovens têm de experiência, de decepções, de dores, para desenvolverem um problema tão grave? Não lavou a louça. Não é verdade? A minha filha, Como será essa geração quando chegar na nossa idade? ela foi reprovada. Aí eles foram estar na escola pública. Porque não é admissível você ser reprovado na escola particular, você não trabalha, não faz nada. Como é que vai ser? Tu só tem que estudar.
eu não faça isso. Claro que eu vou fazer. Ela tem que aprender que o ato dela tem uma consequência. A consequência é essa. Ela não trabalha, ela não faz nada que possa ser diferente, né? No máximo, ela lava a louça do almoço dela, né? Isso aí não é nada demais. E isso que você falou que não é nada demais, é algo grandioso. Porque na grande maioria dos lares, os pais, as mães, não, minha filha não precisa lavar não. Mamãe lava. Mas você, como filha, lavou, porque sua mãe fez você então, lavar. Então a gente percebe, Luiz, que eles estão sendo oportunistas porque os pais estão dando a oportunidade. Só que nós, ao invés de ajudá-los, não estamos conseguindo fazer com que eles se curem. Isso aí. Com que eles se libertem. Porque a vida não vai ser uma louça que vai negar a vida. As dificuldades da vida são bem maiores do que você dizer para um filho que ele não vai ganhar aquele tênis, que ele não vai ganhar aquele iPhone, que ele não vai ter aquele notebook. Hoje, eu percebo, o pai quase falta chorar quando toma do filho o telefone, ou quando bota o filho de castigo. Você está chateado com o papai? Você está magoado com a mamãe? Você ainda está de mal comigo? Não é assim? Olha, na minha casa, pelos meus filhos, né? Como nós de um lado, todos os meus filhos que apanharam amam os pais. Os que não apanharam são os mais novos. Tudo cabeça para cima. É o que a gente vem colocar. A gente sabe que o mundo mudou. Nós sabemos que os exemplos, eu tive hora para chegar. Sim. Como é que você hoje pede para jovens chegarem 11 horas quando a balada só começa meia-noite? Né? Então, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Mas o básico continua o mesmo. Dentro de casa, é a ordem de papai e mamãe. E é assim que entra o jogo. Mas não vamos entrar nesse, né? Nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. E aí? Conseguimos realmente transformar algo? Porque isso é verdade. Eu me lembro, eu cruzei com o Luciano alguns anos atrás, quando eu falei para ele, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não foi? E você falar, isso é devagar, é com o tempo, com a dor. As dificuldades nos trazem aprendizado, nos fazem ter novas escolhas, escolher novos caminhos, mas pagamos um preço. Não é verdade? Mas nós esperamos e gostaríamos que isso acontecesse nós sentadinhos, né? Sem esforço nenhum. Eu venho aqui, caramba, estou leve, resolvi meu problema, estou tranquilinho. Fiquei aqui, estudei, vim na quarta-feira e eu estudo. Como eu mudei, estou até mais calmo. Sou luz. Vim aqui, fui ali no ano, participei do domingo, tomei aquele copinho d'água. O irmão falou, olha, você precisa rever suas atitudes, fazer o... Não, vou ver sim, vou procurar. Aí quando não cura, muito. Tudo que depende de nós é mais difícil. É muito fácil a gente determinar para os nossos filhos o que eles têm que fazer. É muito fácil falar para a esposa, para o companheiro, como eles têm que agir numa situação. Amor, não faz isso. Pega o telefone agora, faz isso. Por que você fez isso? Mas nós não conseguimos ainda tomar as nossas decisões, tomar as nossas escolhas. E escolha, ela é certa ou errada? Temos que arcar com as consequências. As consequências são inevitáveis. O plantio, não é aleatório, mas a colheita não tem como fugir. Não tem desculpa.
faço ao meu próximo, faço primeiramente a mim mesmo, é a lei. Né? Costumamos falar que todo bem que eu faço para os outros, né, isso volta para mim, volta. Mas o mal também volta. Não tenho dúvida que volta. Pode demorar, pode ser rápido, pode não ser nessa encarnação, pode ser do outro lado do caminho, mas ele volta. Então, se nós já temos a certeza de que tudo volta, por que a gente continua ainda fazendo mal? Por que eu ainda não consigo falar, deixa ele seguir? Por que eu ainda não consigo entender que ele é o doente ao fazer mal para mim? Por que é tão difícil? Porque alguém tem dúvida que o que eu faço volta para mim? Alguém aqui tem? Não. Mas nós ainda não conseguimos, não é? A gente ainda fala de forma ríspida para nos se impor. Vaidade. Né? Se sente que uma pessoa é o orgulho. Somente se cura quem acredita ou deixou germinar dentro de si as causas da doença. Somente se liberta quem assume que se permitiu ficar preso às garras do mal. Ou seja, nós só vamos conseguir nos libertar quando nós entendermos o que realmente nós temos de vício. Sou vaidoso? Eu sou orgulhoso? Eu tenho paciência? Eu sou resiliente? É uma reflexão que cada um precisa fazer. Nós costumamos falar assim toda noite. Se eu não me engano, acho que é Santo Agostinho, né? Fazer uma reflexão e pedir para ser melhor no dia seguinte. Nós também fazemos isso, com a diferença que no dia seguinte a gente continua fazendo a mesma coisa. É bom colocar dentro da frente raciocínio. Hoje em dia, a neurose, ela é muito clara. A neurociência explica, através da bioplasticidade cerebral, que nós, exatamente esse ponto aí, que nós ocorremos o mesmo erro muitas vezes, mas nem tanto por conta do espírito, que tem ascendência sobre a matéria sim, mas a matéria também prepondera sobre o espírito. E nesse ponto, a questão neurológica do cérebro, ela faz com que a criatura recorra ao mesmo erro várias vezes. Por exemplo, eu já falo, o sujeito casou 4 vezes. Casou? Todas as 4 vezes que se separou. Todas as 4 vezes divorciado. Pela verdade, ele casou com a primeira esposa. O erro não está na outra, está nele. E essa falha pode ser corrigida assim. Através de quê? Do pensamento, aí que está a origem de toda a causa. Do pensamento repetitivo em cima de um foco, que altera as condições morais para a família. É espiritismo. A vovó dizia assim: errar é humano, permanecer no erro é burrice. Quando ele casa uma vez, segunda, terceira, será que não cabe uma reflexão? O que eu estou fazendo de errado? É isso? É para isso que Deus nos colocou. O que eu estou fazendo de errado? Faz parte da cura. Aonde eu estou errando? Aonde eu estou magoando? Aonde eu estou ofendendo e o porquê? Será que é pelo orgulho, pela vaidade, pelos vícios, seja ele bebida, droga, enfim? É para isso. Sois o sal da terra, sois luz do mundo. Entendo, mas cabe ao espírito. Isso é veste carnal, é a luta diária do bem contra o mal, que é o psicólogo fala. Sua mente vai querer te jogar para baixo, o seu corpo, os seus vícios vão falar mais alto, mas o seu espírito, através do conhecimento da lei, é que vai fazer com que você levante todo dia e fale: eu vou tentar melhorar.
Eu posso até não conseguir, mas o simples fato de eu me esforçar, eu já estou melhor do que ontem. Porque ontem, e eu me lembro que eu saí daqui e a Giovanni reclamava que eu ia entrar na minha garagem, o cara topava e estava xingando. Ela falou: caramba, você acabou de sair da casa espírita. E hoje eu já não faço mais isso. É um esforço. Eu identifiquei um problema. E nós somos tão rápidos em identificar o problema dos outros. Vamos passar a olhar para dentro de nós. O erro é meu. Gostamos de culpar o outro. Não é mesmo? Eu errei por causa dele. Eu fiz isso porque ela pediu. Eu fiz isso porque a outra fez. Mas eu fiz porque eu quis. Faz parte. Precisamos nos libertar. Precisamos nos curar. A cada encarnação, a gente consegue se curar um pouco mais. Cada encarnação, conseguimos nos libertar um pouco mais. Mas o relógio não para. Sabemos que talvez tenhamos mais algumas oportunidades de reencarnar aqui. Mas se nós continuarmos nesse processo, até quando terá essa oportunidade? Se falharmos no amor, teremos falhado em todo o resto. O amor é a chave de tudo. O amor é a essência divina. E nós ainda não estamos preparados para conhecer o sublime amor. O amor que conhecemos é um amor possessivo do meu filho, da minha mulher, do meu esposo. É o amor que não conseguimos ainda tolerar o rompimento, o distanciamento material. O amor, na sua essência, e é o que a espiritualidade nos traz, os laços de amor jamais são rompidos. Quem ama, pratica caridade. Quem ama o próximo não é orgulhoso nem vaidoso, porque se coloca junto ao irmão. Quer o bem do outro à frente do dele próprio. Isso é amor. Amor não é eu e minha esposa estar bem e os outros que se danem. Não é eu amar o meu filho e não tolerar a presença do amigo, ou do primo, ou do cunhado, ou da sogra. Portanto, é um passo de cada vez. Todos nós ainda estamos ouvindo sobre parábolas conforme falou Cristo há 2000 anos atrás. Porque não temos condições ainda de assimilar a verdade. Porque sequer conseguimos amar o amor sublime. Nós queremos amar enquanto aquela pessoa está do nosso lado, porque quando ela não está mais, não gosto mais dela. Tudo aquilo que aquela pessoa fez de bom para mim, eu esqueci. O sentimento de vida já era outro. Era amor ou possessão? Era amor ou paixão? Bastaria um passo na direção do amor e toda a nossa vida se transformaria. É perdoar, é recomeçar, é viver. Portanto, eu particularmente gosto de dizer que a lei de Deus é a lei do amor. Porque todas as outras observações vêm do amor. Não vamos dramatizar a dor. A prova, seja qual for, não vem para esmagar, vem para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher o abismo ou o ponte. Todas as dificuldades ou dores que nós temos essas duas escolhas.
Ou nós fazemos dessa dificuldade uma ponte para recomeçarmos e continuar a nossa vida, ou nos sentimos injustiçados, nos sentimos perseguidos e vamos criar abismos. Vamos nos afastar, nos fechar e sofrer sozinhos, porque vamos nos achar que Deus nos abandonou, que estamos sós, que todos os outros são felizes e para mim só acontece coisa ruim. A mente está no seu próprio lugar e em si mesmo. Pode fazer do céu o inferno ou o inferno do céu. Alguém tem dúvida? É o que a gente fala do estado de espírito. Passamos por pessoas com dificuldades, pessoas extremamente humildes que são felizes. E aí dizemos, feliz com o pouco que tem. Não tem metade dos problemas que eu tenho. Isso é proporcional. Você não carrega o peso do mundo. É a mente. Luiz, o Chico Xavier, um tempo foi lá visitar Zé Ligó, né? Fazer aquelas operações espirituais. Aí o Zé Ligó, foi o Chico e foi o Livaldo, foram os dois, foram lá, né? Para ver como é que o negócio funcionava, como era aquela coisa toda. E aí, quando ele chegou lá, aí o Zé Ligó disse, Chico, deixa eu operar esse teu olho. Aí ele disse, não quero operar não, porque essa dor eu já estou acostumada. Se você melhorar ela, vai aparecer a dor em outro canto. Aí eu vou ter que me acostumar com aquele problema. Quer dizer, então essa cura, não é que você não vai ter nenhum problema. As dificuldades sempre vêm. O problema é É a como, visão, como você vai encarar. Né? Aí eu achei parado, porque a gente às vezes faz um mínimo, uma coisa, meu Deus, né? Aquilo ali, a pessoa deixa de fazer um monte de coisa por causa de uma situação daquela vai ter as limitações. Sim. Mas ela vai conseguir fazer outras coisas. Ninguém vai passar pelo planeta Terra imune de decepções, dores, injustiças, traições. Que é para isso que estamos aqui. A frase de Deus para nós é essa. É essa. Filho, estás no mundo, as dificuldades vêm. Estou contigo, não estás só. Então, por que eu preciso transformar tudo isso num inferno? Breve estarás comigo novamente. Sabemos que o que são 80, 90 anos, 100 anos para a eternidade. Por que sofremos tanto? Por que nos sentimos tão injustiçados? Por que os problemas do mundo nos pesam tanto? Por que o dia a dia, a correria do trabalho, sequer temos tempo de sentar a uma mesa, de sentar com os netos, com nossos filhos, com nossos companheiros, e ainda falamos assim, hoje vamos ficar tranquilos, vamos sentar, tomar um vinhozinho. Isso para a gente já é o supra-sumo. Veja, consegui um tempo para você, amor. Vamos sentar, vamos fazer um aperitivozinho, vamos sentar na varanda. Hoje só eu, você, pega a menina, vamos sentar, vamos. Meu Deus, isso deveria ser o dia a dia. Porque não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Para não dizer daqui a 2 minutos. Então, se sabemos que um dia retornaremos, se sabemos que não estamos sozinhos, se sabemos que Deus está conosco, como nós ainda não conseguimos lidar com as situações de dificuldade? Não são vocês, não, são todos nós. Eu me pergunto todo dia, porque a gente ainda não consegue fazer isso forte dentro de nós. Alguns conseguem e passam por todas as dificuldades. E é quando a gente vê a pessoa falar numa enchente, num incêndio, a televisão chega e fala, eu perdi tudo, moço, que eu tinha, mas eu vou recomeçar porque eu confio em Deus.
E a gente vê outros que se jogam de prédios, de apartamento, e depois se descobre porque a empresa não estava bem, o relacionamento não estava bem. Porque faz o céu ou o inferno na sua mente? São as opções de cada um. Se eu escolho que para que eu seja feliz eu preciso morar na Vieira Solta, morar numa cobertura, sair às 5 horas da manhã, chegar em casa meia-noite, abrir mão de estar com meus filhos, com a minha esposa, esse é o seu céu, mas está cultivando o inferno. Mas se para mim o meu céu é com todas as dificuldades do meu dia a dia, mas eu sei que no meu castelo, que no meu lar, ali eu encontro as minhas diferenças. Meus filhos com cada um sua individualidade, minha esposa com sua individualidade, mas ali é o meu recanto, é o meu aconchego, é onde eu me sinto seguro, é onde eu tenho segurança, é onde eu tenho paz. Então ali é um tempo. Bem, meus irmãos, consegui fazer na hora. Acho que foi um trabalho, não fui evangélico. Não. É um livro, eu fiquei admirado, porque na leitura se vocês perceberam as frases, são frases de autoajuda, mas são todas elas voltadas na passagem de Jesus. Então, Ele já nos preparou para tudo isso que nós estamos passando e pelo que vem. Basta a gente entender e interpretar o que está ali e ter força para seguir. E, gente, não é fácil. Não, talvez não vamos conseguir nessa. Mas se pelo menos a gente plantar a sementinha e entender que essa dor é passageira. E se ela não for, tiver que me acompanhar, algum motivo tem, e vão ter resignação. E não é fácil, gente. Ninguém gosta de conviver com dor. Ninguém gosta de conviver com dificuldade. Isso é humano, isso é normal. Mas faz parte da gente crescer. Faz parte da nossa reforma íntima. Faz parte do nosso crescimento moral. Nos livrarmos de pouco a pouco de tudo isso para que a gente possa se fortalecer. Ok, meus irmãos? Obrigado pela atenção. Boa noite.